E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius do canal Dissecando a Medicina e eu tive o prazer de conversar com a doutora Mariana Xavier Vitello, uma brasileira que é médica graduada na Universidade Nacional de Rosário, biomédica pela Unip, doutora em cirurgia pela Unicamp. Ela é professora e ainda fundadora de um instituto de ensino médico que dá suporte para os estudantes que querem potencializar os seus estudos. Nesse vídeo falamos sobre seu interesse pelo conhecimento, a inclinação pela medicina, sua carreira, projetos e encerramos com um final muito especial, que foi a discussão sobre a doutora Ellen Taussig, reconhecida como a fundadora da cardiologia pediátrica, uma mulher de muita fibra e coragem. Então eu espero que vocês desfrutem a entrevista, porque eu tenho a certeza que ela vai ser enriquecedora para todos que prestarem atenção no que a doutora Mariana tem a dizer. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius do canal Dissecando a Medicina e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com a doutora Mariana Vitello. Queria já antes de tudo agradecer por disponibilizar esse tempo, dar essa força pra gente aqui. Tenho certeza que todo mundo vai se beneficiar com a tua história, com as coisas que tu tem a comunicar. E bom, vou passar a palavra para te poder te apresentar e dar tuas primeiras considerações antes da gente começar. Que lindeza. Não, na verdade eu que tenho que agradecer esse privilégio, obviamente, porque eu acho que quanto mais a gente tem a capacidade de falar um pouco sobre pessoas grandiosas, experiências grandiosas, quem ganha somos nós mesmos. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui presente e a gente conversar um pouquinho. Eu, antes de começar a te fazer as perguntas, eu queria te introduzir um pouco o propósito, o intuito do canal, que desde que eu comecei a carreira, o curso, eu tinha algumas dúvidas que eu ficava pensando, mas como que a gente sabe tudo isso que a gente sabe, né? Parece que a gente pega o livro e as coisas já estão lá sempre, né? Como se fosse, caiu da árvore o negócio, sempre foi assim, e na verdade não é assim que as coisas não acontecem dessa forma, né? Então, a humanidade sempre sofreu muito para conseguir conquistar um conhecimento, sempre o conhecimento foi muito sofrido, e diversas pessoas em diversas gerações trabalharam juntas, de forma conjunta, ao largo do tempo. Então, pessoas que fizeram pesquisas há 200, 300 anos atrás, hoje influenciam o nosso conhecimento, embora às vezes algumas descrições equivocadas, alguns equívocos, mas que abrem discussões que facilitam que a gente possa avançar. E, bom, a ideia era justamente tentar trazer esses personagens que se esforçaram tanto, né? Alguns cometeram erros também muito feios, que a gente também tem que aprender com esses erros do passado, não é só coisas boas e maravilhas. Mas a ideia era justamente mostrar que a medicina não é uma entidade, não é uma pessoa física, a medicina é feita, é construída por pessoas. Então, de certa forma, todos nós fazemos a medicina, mas algumas pessoas elas acabam, de certa forma, provocando algumas rupturas e elevando a medicina para outros patamares. Contribuições muito importantes. Né? Exatamente, contribuições muito importantes que nos inspiram, acabam, a gente pode olhar e dizer, olha, tem coisas a ser realizadas, já realizaram e a gente pode também realizar. E, bom, eu tive o privilégio de conversar com o Dr. Lucas Carvalho, que está fazendo o pós-doutorado dele lá no Instituto Karolinska, na Suécia, e com o Dr. Arnaud também, que tu conheces, que é um grande professor aqui da Universidade Nacional de Rosário, e eu me dei conta que é bom trazer o pessoal do passado, até porque eles já morreram, então alguém tem que falar por eles, né? A gente tem que também comunicar essas ideias, porque eles já não podem mais falar. Mas eu percebi que eu também deveria trazer as pessoas que estão construindo o conhecimento agora, no presente, estão se esforçando e estão fazendo com que o nosso futuro mude. Então, desde já queria dizer que tu é uma dessas pessoas, todo mundo que te conhece sabe o quanto tu tem um grande potencial, já tem realizado muitas coisas, então por isso que eu fiz esse convite, fiquei muito feliz, lisonjeado por tu ter aceitado, e acho que vai ser uma conversa muito boa. Eu acho que esse ponto de você ter mencionado até coincide bastante com o que a gente está falando, que muitas pessoas que até fizeram coisas erradas acabaram contribuindo de alguma forma na medicina, e foi basicamente assim que eu aprendi bastante também no meu doutorado. Muitas coisas que não davam certo, eu falava para os meus orientadores, meu Deus, e agora o que eu vou publicar? E eles falavam, até o que deu errado pode ser informação para quem
vai descobrir depois, né, não erre também. Então publica de qualquer jeito. Exatamente. Então sim, com certeza. E aí, assim, eu tive também a oportunidade de conhecer um pouco e, de certa forma, participar um pouco mais... de forma mais presente em alguns episódios da tua história, né? Diferente dos outros convidados que eu conheci a história deles mais de forma distante. Eu te conheci em 2017, 18 por aí, quando eu cheguei aqui em Rosário, na Argentina. Tu já era biomédica, já era formada em biomedicina no Brasil, já estava já na metade, já pro fim do curso aqui de medicina e já dando aula, fazendo milhões de coisas. E, bom, eu também conheço uma parte, mas também não conheço tanto o teu passado e queria saber essas questões do que tu tá fazendo agora, os projetos pro futuro, mas vamos começar lá do princípio. Quando é que foi que tu te deu conta, assim, que tu tinha vocação para ser médica, que tu tinha vocação para essa área dos estudos? E, bom, quando que tu te deu conta? Qual que foi esse... Olha, a vocação de ser médica eu ainda estou buscando, tá? É um processo de construção constante. Na verdade, eu venho de uma família bem pobre, a gente não tinha condições financeiras para nada. Minha mãe é manicure, meu pai era torneiro ferramenteiro. E como a gente não tinha muitas possibilidades, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, com 14 anos, minha mãe falou com um dentista: minha filha não pode trabalhar como auxiliar de cirurgia com você, porque a gente está precisando. Então, foi o meu primeiro contato com obrigação biológica, por assim dizer. Porque era para eu começar ajudando no instrumental, fazendo ali, colocando na autoclave, dando aquela limpada, preparando material cirúrgico. E foi onde eu falei: nossa, mas que incrível! A primeira vez que eu vi sangue para todo lado e tal, eu me maravilhei. Eu falei: nossa, que lindo! Como a medicina, ela é linda, como o corpo humano é fantástico. Então, o que para alguns gera desmaio, para mim me despertou uma paixão tremenda. Eu falava: gente, tá sangrando e não morre. Então, eu ficava olhando aquele procedimento cirúrgico e eu me encantei. Mas aí eu fiquei na dúvida: mas será que é dentista que eu quero ser? O que eu quero ser, né? E eu comecei a questionar mais, pedir para estar mais presente em mais procedimentos cirúrgicos, né? E eu percebi que dente não era muito a minha afinidade. Eu gostava do procedimento cirúrgico, mas dente, essa parte bucomaxila, não me agradava muito. Então eu falei: nossa, eu acho que eu preciso ir para a área da saúde, mas alguma outra área. Então eu fui pesquisar a parte de biomedicina, enfermagem, fármaco e de tudo um pouco. Quando, obviamente, eu falei para os meus pais que eu gostaria de ir para a área de saúde, bom, meu pai e minha mãe ficaram muito contentes, porque na minha família ninguém tinha feito nenhuma faculdade. Inclusive, o meu irmão tinha tentado fazer psicologia, mas nós não tivemos condições financeiras e ele teve que cancelar a faculdade, então ele só trabalhava. Então, meus pais falaram: bom, vai que alguém da família consegue um diploma, né? E então foi aí que eu me apaixonei, eu fiz processo de seletiva para ganhar bolsa de estudo pré-vestibular e fui tentando, eu fui me ajeitando, estudando bastante. Então eu fazia o ensino médio de manhã, já pegava o ônibus, ia trabalhar no consultório de dentista, saía às 7, jantava, entrava no cursinho pré-vestibular, chegava em casa meia-noite e o ciclo se repetia durante todo o terceiro ano da carreira. Mas no final eu fiquei numa encruzilhada. Por quê? Porque se eu aprovasse medicina, dependendo do lugar, eu não ia poder fazer, porque eu não tinha como me sustentar, eu não tinha nenhuma possibilidade. E ademais meu pai tem esquizofrenia. Então, entre crises e outras crises, a gente se sente responsável pela estabilidade familiar, né? Então eu ficava preocupada também em possíveis impactos que poderia gerar a minha ausência, se ia tá todo mundo bem, se a minha mãe estaria bem. Então eu não ficava confortável de sair, certo?
Então foi quando eu falei assim, bom, deixa eu pesquisar coisas que tem aqui na região de Campinas e vou prestar. E quando eu vi a grade de biomedicina, eu fiquei encantada, principalmente porque eu vi que abria portas para investigação científica, e eu sempre fui apaixonada por pesquisas. E então eu falei, acho que é uma alternativa. E aí eu prestei o Enem, prestei a bolsa, consegui bolsa do ProUni 100%, e aí eu fiz totalmente de graça, sabemos que pagamos impostos e etc. Mas fiz o ProUni sem custos nenhum, numa faculdade que era basicamente a 5 quadras da minha casa. Então eu tive essa oportunidade. E logo em seguida eu já mandei currículo para todos os lugares da Unicamp, que eu queria entrar em algum laboratório que me permitisse, nem que fosse limpar a gaiola dos ratos, mas eu queria de alguma forma. E aí eu tive contato. Então nesse começo aí teve o maravilhamento pelo corpo humano nos procedimentos cirúrgicos que tu teve ali, já... Acredito que algum certo processo causal ali na tua cabeça de entender, faz isso, coloca anestesia, não sente dor, isso, aquilo, começar aqueles breves insights, né? Exatamente, e também a questão do cuidado com o teu pai, que tu comentou, que já despertou em ti essa vontade de cuidar do próximo. Então esse foi o início do surgimento da primeira sementinha que viria depois tu plantar e colher frutos no futuro. No futuro. E aí, desde o começo, tu já tinha esse interesse, então, já pela pesquisa científica também. Por que tu sente que tu queria descobrir coisas ou participar qual que foi esse ponto? Foi sempre assim, eu cresci numa religião que estimula muito o questionamento, né? Eu sou da doutrina espírita e a gente sempre foi estimulado a perguntar os porquê das coisas, né? Por que isso? Mas por que funciona desse jeito? E buscar os métodos científicos da justificativa das coisas. Então, justificativa do universo, justificativa dos seres e tal. E desde os 6 anos eu estava nesse ambiente. Então, nós tínhamos muita leitura e muito questionamento. E sempre a explicação de que a gente tinha que fugir do que é só milagre e buscar uma explicação técnica científica para os fenômenos da natureza. Então eu tive esse estímulo na infância e na adolescência que acabou culminando com a medicina. Perfeito. E aí, quando tu conseguiu entrar na faculdade de biomedicina, tu conseguiu canalizar essa energia e buscar recursos, ferramentas para poder desenvolver todo esse desejo, essa vontade de entender como as coisas funcionam. Foi isso? Com certeza, mas não foi fácil, em hipótese alguma. Se tratando de um ambiente em que ser mulher é difícil, tá? Embora nós temos, obviamente, uma participação gigantesca da área de saúde, principalmente quando você entra numa faculdade de biomedicina e de enfermagem, é mulher para tudo quanto é lado, né? Mas, quando a gente vai ver quem ocupa os principais cargos de diretoria das universidades ou os principais cargos de hospital, geralmente não são mulheres, né? Então, são problemas que a gente vai enfrentando. Então, conseguir entrar no laboratório, conseguir fazer os processos seletivos, sempre foi uma luta, com certeza. E dentro do processo de aprendizado, eu queria te fazer uma pergunta pessoal também, porque eu já conheço um pouco do teu perfil. Já desde esse princípio, tu falou que já estava trabalhando desde nova, 14 anos, e tu já tinha esse perfil de ser multitarefa, porque eu te conheço desde... Você estava, acho que terminando o terceiro, quarto, e aí fazendo aquele monte de coisa, e hoje segue a mesma coisa, realizando vários projetos. Naquela época, a tua cabeça já tinha... já era assim, muito, muito focado em várias coisas ao mesmo tempo e conseguindo manter um padrão de... Sim. Na verdade, é uma coisa muito da família também, viu? Assim, a gente é muito de se meter em várias coisas ao mesmo tempo.
Então, assim, como eu falei, minha mãe tem um salão de beleza dela, meu pai se aposentou, comprou máquina, colocou na frente de casa para trabalhar. Então, nós sempre fomos estimulados a empreender e estimulados a dar conta de várias coisas, mas também pelas necessidades, porque ninguém começa a trabalhar aos 14 anos tendo que dar conta do mundo, e assim também passou quando eu vim fazer aqui, porque quando eu terminei biomedicina e vim para cá, foi uma das coisas que eu falei para os meus pais, porque meus pais falaram: bom, filha, agora você está terminando a faculdade, vai trabalhar como biomédica e tal. E eu falei: então, eu preciso contar uma coisa para vocês. A surpresa. Eu não vou estar presente na minha formatura porque eu me matriculei em medicina na Argentina. Óbvio, caíram para trás, né? Eu falei: mas meu Deus, você não para. Né? E eu tinha acabado de voltar da Europa, porque durante o processo de fazer biomedicina, eu fiz o processo seletivo do Ciências Sem Fronteiras e eu ganhei a bolsa para ir para a Europa, em Portugal e na Inglaterra. Então, quando eu fiquei lá, eu fiquei um determinado período de tempo, vim para o Brasil, terminei a biomedicina e já avisei meus pais que eu estava me mudando para a Argentina. Então foi um susto tremendo o emendar de coisas, mas... Deu certo. E eu queria que tu me contasse de uma forma um pouco assim, não sei se tão detalhada, mas uma forma que tu conseguiu botar os principais pontos desde do teu início. Qual foi o teu primeiro trabalho acadêmico que tu pôde participar, que tu pôde estar presente e que tu teve esse interesse, ainda se tornou mais forte, e como é que desencadeou nesse processo de tu poder ir para Portugal, para Inglaterra, e como que continuou essa tua vida mais acadêmica no sentido da pesquisa até nos dias atuais, assim, como é que foi desde o começo até agora? Olha, eu acho que é importante ressaltar, Vinícius, que assim, nada vai cair no colo. Quando a gente se interessa por algo, a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que pesquisar. Então, assim, eu queria entrar no setor científico. Então, o que eu tinha que fazer? Procurar na região, né? Então, a gente tinha uma grande universidade, que é a Unicamp, na cidade. Teria também a USP, em São Paulo, teria outras ali. Mas eu não teria possibilidade de viajar. Então, primeiro passo, encontrar a universidade. Segundo passo é ver se a gente tem um ramo restrito, eu só quero isso. Ou se você vai estar aberto a ter experiências acadêmicas para você se encontrar. Eu estava nesse ramo, né? Então eu falei assim, eu vou mandar o meu currículo, que não tem nada, né? Porque eu era recém-inscrita na faculdade de biomedicina, estava no primeiro ano, então que experiência eu tinha de investigação? Nenhuma. Mas eu peguei e mandei para vários lugares, tá? Então, assim, setor farmacológico, mandei. Pesquisa cardiovascular, mandei. Fui mandando, tá? E aí, eu me lembro que 4 laboratórios me chamaram para entrevista e tal, para conversar. Mas um laboratório tinha me chamado muita atenção, que foi o de pesquisa sobre diabetes. Era um laboratório que fazia um estudo onde injetava uma substância para destruir os slots de Langerhans dos animais. Eles ficavam diabéticos, né? E depois de um tempo, o que a gente dava? Chá verde. Ficava dando água com chá verde para esses animais para estudar os efeitos antioxidantes do chá verde para reverter ou inibir o processo do avanço da diabetes, de cegueira, de retinopatia diabética, da nefropatia diabética, neuropatia diabética, etc. Como basicamente era um casal dono do laboratório, ela era oftalmologista e ele nefro, a gente tinha ênfase nas duas áreas, né? E, bom, eu comecei a pesquisar aí. Então, qual que era a minha parte como a base da base de nada, né? Eu cuidava dos animais. Então, eu lembro que chegou no dia do meu aniversário, eu faço aniversário dia 26 de dezembro, depois do Natal, todo mundo de férias e eu lá dando insulina para os ratinhos para controlar a glicêmia e tal. Então, assim, tinha que ser tudo certinho, todo dia, dando insulina, trocando a gaiola, fazendo, né, o peso dos animais e tal, a dosagem, se eles estavam tomando chá verde, quanto. E foi aí que eu comecei a ter esse contato. E
bom, eu fiquei aí por um bom tempo, comecei a fazer as minhas primeiras publicações aí, sempre como coautora. Nesse caso, eu não era a autora principal dos artigos científicos, porque eu fazia parte de um projeto maior, né? Agora, eu gostei bastante disso, tá bom? Assim, foi muito legal essas experiências. Aprendi a ter raciocínio científico, escritura científica, todas as reuniões eram em inglês. Então, a gente, toda semana tinha um debate de um artigo científico para falar em inglês. Então, e também tínhamos uma pessoa que era da Grécia, tinha pessoas de outros lugares no nosso laboratório, então a gente não tinha como falar em português, até para me passa a pipeta, ou tal rato, tal coisa, a gente se comunicava em inglês constantemente. Então, começou a fazer parte da rotina e eu cresci muito ali. Porém, eu percebi que não era o que eu queria para o resto da vida, mas eu estava aberta a outras experiências. Quando surgiu Ciências Sem Fronteiras, eu me inscrevi na Universidade de Covilhã, em Portugal, e lá eu fui numa aula de engenharia de tecidos. Que aí a gente teve uma aula prática, foi um pouco assustador para mim, porque eu estava acostumada a cuidar de ratinhos, e nessa aula eles fizeram a gente queimar o dorso do ratinho, obviamente anestesiado, né? Mas a gente anestesiava o ratinho, queimava o dorso, e depois, durante alguns dias, nós tratávamos com um gel que tinha sido formulado em laboratório para ser estimulante da proliferação da pele, né? E eu falei, meu Deus, que coisa incrível! Eu acho que os meus olhos brilharam como nunca haviam brilhado antes. E eu falei, nossa, engenharia de tecidos, e dá para estimular o órgão a fazer isso. Quando eu sentei com um professor, ele me explicou, não, mas até órgãos artificiais a gente já faz hoje em dia. Eu falei, quê? Falei, pronto, encontrei a minha área. E aí, meu filho, quando eu terminei meu estágio lá, voltei pro Brasil, agradeci o laboratório que eu tava. Falei, eu agradeço do fundo do coração tudo que vocês me ensinaram, mas eu vou enviar currículo porque eu quero ir para a área de engenharia de tecidos. E aí eu fiz a mesma coisa, olhei todos os laboratórios de engenharia de tecido, mandei meu currículo para eles, e aí eu fui selecionada. Nossa, que maravilha. E aí, quando tu foi para a Inglaterra, foi nessa linha de pesquisa? Sim, na verdade eu fui para completar a graduação, porque foi esse o projeto do Ciências Sem Fronteiras. Era como você fazer um sanduíche, você começa no Brasil, faz 1 ou 2 semestres lá fora e termina de novo no Brasil, né? Então eu fui cursar uns semestres lá. Só que você escolhia as matérias que você queria cursar, tinha que ser complementar à sua área, e você escolhia. Então eu escolhi bioinformática, bioengenharia e a tecnologia de engenharia de tecidos. Então eu cursei essas áreas. Primeiro foi um susto, porque eu não sabia nem usar calculadora científica. A primeira prova que eu tive, eu tirei 1. Foi um susto, porque eu não estava preparada para tanta matemática. Mas aí eu tive contato, né, cursando a matéria, eu aprendi, rendi as matérias, e quando eu voltei foi onde eu fui atrás. E assim, claro, como tu comentou, se fosse para te seguir só nessa área de pesquisa, nessa questão de publicação científica, de produzir o conhecimento mais puramente, tu teria permanecido nessa área, já estava muito bem encaminhada, mas quando é que deu esse desejo de tu falar, cara, eu preciso ir para a área da medicina, ter o contato com o paciente também na aplicação do conhecimento, né? Porque enquanto no campo laboratorial, de pesquisa, de publicação, se constrói o conhecimento para que depois chegue nos livros, bonitinho, fique mais didático, para o pessoal depois vir aplicar, quando que tu sentiu que tu tinha que vir para outra etapa, a outra parte do time ali, que vai para a prática? Quando que tu sentiu essa necessidade? Bom, eu acho que assim, é importante a gente reconhecer que existem habilidades
intrínsecas, que tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm, questões psicológicas, tem pessoas que são muito introvertidas, outras muito extrovertidas, e também se a gente for pegar os tipos de inteligência lógico-matemática, inteligência visual espacial e tal, quando a gente analisa tem pessoas que são inteligência intrapessoal muito forte e outras que são a interpessoal muito forte. Então, quando eu faço uma autoanálise das minhas capacidades e do quanto eu poderia contribuir para a sociedade e o que essas coisas me fariam feliz, eu percebi que estando só por trás de um microscópio, ao longo dos anos eu ia ficar infeliz. Eu precisava, de algum modo, estar no contato com a população. Nem que fosse continuando na área científica, mas uma área científica com prática clínica, né? Ou seja, hoje, por exemplo, a minha investigação científica, ela já está saindo do modelo animal e no meu pós-doutorado seria já em modelos humanos, né? Então, assim, mas eu nunca poderia fazer a cirurgia. Eu faria o dispositivo, eu faria todos os testes anteriores, mas chegando nessa hora, sem ser médica, eu não teria o contato com o paciente, né? Então eu senti essa necessidade de que com as minhas capacidades eu poderia estar também do outro lado, sem abandonar o microscópio, porque eu amo o microscópio, eu não deixo ele por nada. Ótimo, perfeito. E aí quando tu chegou aqui na Argentina, e aí tu começou a cursar a grade curricular, eu acredito que no primeiro, segundo ano, ciclo básico, não foi um desafio tão grande, porque... mas eu acredito que também tem umas semelhanças bastante fortes com a biomedicina também. Eu digo o ciclo básico porque eu acho que a partir do terceiro ano, quando a gente entra mais, vai indo para o ciclo clínico, onde já tem ali aquelas matérias mais semiológicas, onde tem um contato, relação médico-paciente de uma forma mais forte, talvez eu acho que diferencia um pouco de outras áreas que são mais de investigação. Talvez eu esteja bastante equivocado, porque também não conheço tanto a grade de biomedicina, mas eu não sei se tu sentiu essa diferença, foi a partir dos últimos anos ou nos primeiros anos também foi? Até porque... Não, os primeiros anos já foram desafiadores, com certeza. Porque, por exemplo, a biomedicina, ela já vem com uma abordagem de um raciocínio clínico já de início, mas é um raciocínio clínico, obviamente, patológico dos diagnósticos laboratoriais, né? Então, a gente vai estudar a histologia, citologia, os tecidos, mas a anatomia não é a prioridade, por exemplo. Eu nunca ia ter que lembrar que a sutura metópica está localizada na região central do osso frontal. Então, não era uma preocupação na época. E que depois, quando eu entrei em medicina, eu falei, meu Deus, vamos estudar anatomia que não estava nos planos. Então, eu tive outras matérias realmente que foram desafiadoras. Agora, tirando a semiologia do terceiro, que é algo um pouco à parte... os temas do terceiro eles são muito parecidos com a biomedicina. Microbiologia a gente tem muito mais avançado do que em medicina. Fármaco também a gente teve muito mais avançado essa fármaco inicial. Então algumas cargas foram mais patológica também. Isso, foram mais pesadas em biomedicina do que em medicina. Aí foi mais gostoso, que aí eu entrei em terceiro agora eu sei do que se trata. Tinha uma base já bem fundamentada já para poder fazer esse curso. E aí eu queria te perguntar assim, e durante esse processo aí, pelo terceiro ano, que tu teve a ideia de criar um instituto de medicina, como é que foi? Quando que surgiu essa ideia? Menino. Qual foi a motivação? Necessidade? Qual foi? Não, foi uma coisa, foi levando a outra, porque... bom, quando eu decidi vir pra cá, eu não tinha com que me manter, né? Óbvio, como a gente tá falando, meus pais nunca teriam possibilidade de me manter aqui. E o que aconteceu? O laboratório que eu atuei lá no Brasil, quando eu terminei a faculdade, eles estavam fazendo planejamento para o meu mestrado. E aí eu falei assim, gente, eu vou embora. Foi uma decepção para todos os lados. Meus pais falando mais filha e o meu orientador mais Mari e tal. E aí foi onde culminou dele fazer assim, busca um laboratório nessa faculdade que você está indo na Argentina. Quem sabe faz um convênio entre as universidades, um convênio entre os laboratórios,
a gente submete um projeto para você ter bolsa e você vai com bolsa e faz um processo seletivo de doutorado direto. Olha que loucura, eu falei, para dar certo é quase nulo, mas vamos tentar, né? Fazer um doutorado direto, porque se eu não tenho mestrado, eu não poderia fazer doutorado, mas mestrado as aulas eram presenciais, eu tinha que estar no Brasil, não podia estar aqui, então era uma bola de neve, né? E aí, o que aconteceu? Eu vim pra cá com bolsa, mas teve um tempo também que a bolsa ficou congelada. Problemas que teve no Brasil, alguns problemas que o governo teve que congelar as bolsas por um tempo e tal. Bom, junto a isso, o que aconteceu? Como eu aprovei crescimento de primeira e aprovei nutrição de primeira, e eu estava entrando no meu segundo ano, em 2016, as pessoas começaram a perguntar, o que você fez? Como é que você conseguiu, né? No meio de tantas pessoas que tentam, como que você aprovou uma de primeira, já aprovou outra de primeira? E aí eu comecei a ensinar as técnicas de estudo, mas eu ensinei para uma pessoa. Só que aí essa pessoa chamou outra pessoa. E assim foi, eu morando num monoambiente super pequenininho, que você conheceu, porque quando eu te dei aula eu tava lá ainda. E assim, a coisa foi tomando proporções que eu não esperava, porque aí um foi falando pro outro, olha, eu fiz, deu certo, nossa, eu aprendi mapa mental, deu certo, eu fiz tal coisa e deu certo. E aí o boca a boca foi crescendo, e aí realmente não estava nos planos trabalhar, estava nos planos apenas vir pra cá com a minha bolsa de doutorado. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, a minha namorada, a Gabi, ela já fazia aula contigo, e aí ela comentava o quanto que a tua capacidade intelectual e a tua capacidade de ensinar e tal, e a exigência também, porque tu é uma pessoa que não exigente no sentido de querer o mal, mas de querer o bem pra pessoa, de fazer com que ela consiga buscar aquela excelência que no final das contas é o que nós estamos procurando, né? Ninguém quer perder 5 anos da vida à toa, vou ali, vou fazer de qualquer jeito, vou aprovar como mínimo. Ninguém quer isso no final das contas, mas às vezes a gente precisa de um auxílio, de um empurrãozinho de alguém que esteja de fora e veja que a gente que dá para puxar um pouquinho mais, que dá para diversificar os métodos, que dá para se organizar melhor. Tudo isso já desde o princípio eu acho que tu foi também desenvolvendo essa capacidade. E aí o que eu ia te perguntar também é que eu também fui teu aluno, ainda me considero teu aluno ainda, porque eu aprendo muito contigo, e eu lembro que as primeiras aulas que eu tive contigo eram muito... As primeiras foram na área mais de química, de genética, partes mais assim, voltada mais para esse campo que obviamente tem a questão prática, mas meio que também teórico, um embasamento bem teórico, e eu tinha a sensação, quando eu via tu dando as aulas, nossa, a Mari é uma pessoa que, cara, ela é da área dessa parte química, farmacológica, não sei o quê. Aí depois, a aula de anatomia, o que na tua cabeça, assim, agora tu também, como já formado em medicina, quais são as áreas que tu mais sente interesse e tu também tem essas dificuldades justamente por lá no começo, tu ter essa amplitude, agora acontece mesmo? Como é que é esse processo? Tá igual, se você me perguntar, Mari, você já decidiu a sua especialidade? Não. Tá igual, porque quanto mais eu fui conhecendo e mais eu fui me apaixonando pelo corpo humano e por tudo, eu me dediquei integralmente em aprender aquilo. Então, sempre eu tive essa questão de pensar, bom, eu preciso aprender isso, então eu vou tentar aprender da melhor maneira possível. Então, assim, qual que é a bibliografia indicada? É essa, eu vou ler essa e vou verificar se tem alguma bibliografia acessória para ver se tem algum conhecimento que eu posso buscar ali. Então, isso fez com que eu tivesse que ler muito, e isso me deu uma grande quantidade de conhecimento que acabava me preenchendo em vários sentidos. Então, assim, as coisas faziam mais sentido, tinha mais conexão, ou seja, o conhecimento elevado de anatomia fazia com que quando eu olhasse fisiologia, fizesse todo sentido. E quando eu fosse para química, eu falava, meu Deus, é tão óbvio. E aí, e quando eu li, eu falava, nossa, tudo é lindo. Então, hoje, os alunos também são cheios de tirar sarro, né? Recentemente, eu estava dando uma aula de fosforilação oxidativa, cadeia de transporte de elétrons e tal, essa semana, e os alunos
alguns até fizeram piada. É óbvio, né, Mari? Porque às vezes eu solto isso assim, olha isso aqui, galera, é óbvio, não é? E a gente, todo mundo ri, porque eles sabem que não é nada óbvio e tal. Mas é a questão de você se apaixonar pelo negócio. Então, assim, não tem. Se você falar comigo, Mari, anatomia, amo. Amo. Minha parte de doutorado foi na área cirúrgica. Eu fiz cirurgia nos coelhos, a gente tinha que fazer uma fratura na região do crânio. Eu desenvolvi um dispositivo de um polímero para substituir que é o titânio, né? Que o titânio é uma plaquinha que a gente tem que ficar... A criança se coloca um titânio, a cada X tempo a gente tem que ficar renovando, porque ela vai crescer, o titânio não. E então, no caso da minha prótese, os próprios osteoblastos começam a crescer em cima, os osteoclastos começam a degradar. Então, eu tinha que fazer essas cirurgias, eu tinha que entender da anatomia, eu tinha que entender de um monte de coisa. Então, amo anatomia, amo química, amo química. Então é difícil, é bem difícil, é complexo. Mas no fim das contas tudo é complementar. É óbvio, é claro que desde o momento que a gente toma uma decisão para ter uma especialidade, acaba que a gente vai ter que priorizar determinados assuntos, mas o conhecimento acho que nunca é demais, né? Inclusive, eu acho que também outra área que tu teve um tempo que tu gostou, que eu lembro que uma das vezes que eu fui conversar contigo sobre um cronograma que eu tava montando muito tempo atrás, eu falei, acho que nem tinha começado nada do canal ainda, e eu acabei mencionando contigo que eu me perdia muito nessas leituras que são extracurriculares, né? Tipo filosofia, história, nada que ver com o que me pediu na faculdade. E aí tu também acabou mencionando que a psiquiatria também era uma coisa que tu gostava e tu lia muito. Então, mas no fim das contas o paciente, ele ganha, ele se beneficia quando o profissional tem uma formação mais completa, né? Porque com certeza, no final das contas o ser humano é um ser muito complexo, ele é até quando eu conversei agora com o Aranaldi, eu tava vendo as semelhanças, agora tô falando, né? O Aranaldi também é um cara que tem uma formação acadêmica totalmente diversificada, né? Advogado, o cara é médico, nefrologista, canta ópera, e ele tava falando que ele sente que na formação dele, no final das contas, para o paciente dele, faz a diferença a gente tentar se desenvolver em diferentes áreas da nossa vida, não ser somente, não, vou só estudar para aprovar aquela matéria e agora eu me formei, eu já estou o suficiente. Não, a gente tem que sempre estar aprimorando, né? Com certeza. É um processo fundamental, contínuo. Fundamental. E dentro dessa parte, bom, a gente já mencionou um pouco da tua investigação científica, da parte mais investigativa, mencionamos a parte também acadêmica dentro da medicina, a parte docente também de professora que tu descobriu, e com o paciente, a tua relação médico-paciente, qual foi a primeira vez que tu fez uma anamnese ou tu pôde fazer um exame físico, alguma coisa o que tu sentiu quando tu teve naquela posição ali da relação médico-paciente, tu estando do lado da pessoa que não está enferma, que está cuidando do outro, o que tu sentiu? Também foi uma descoberta nova? Normal. Medo eu tenho até hoje. Todo plantão, chego no plantão e faço aquela prece lá, Senhor, ilumine o meu plantão. Né? Porque não adianta, a gente sabe, eu até converso com alguns colegas que já são mais velhos, que têm mais anos de experiência, e eles falam muito pra mim, Mari, a medicina, ela se aprende vivendo, e essa segurança você só vai buscar com a vida, não adianta. Porque a gente sempre tá com medo de, será que o protocolo foi certo? Será que eu dei a medicação, a dose e tudo, né? Então esse primeiro contato foi um primeiro contato que foi medo, né? Então eu acho que isso expressa a nossa preocupação em fazer um bom trabalho e ter o respeito à vida e o respeito ao outro, né? Que o outro, ele é o pai ou a mãe de alguém, o filho de alguém, né? Então a gente não tá lidando com um amontoado de células, a gente tá lidando com uma vida, com um ser, né? Que tem uma história. Então, obviamente, nessas aulas de semiologia, quando a gente é levado para um paciente que está internado, esse paciente ele tá numa situação de vulnerabilidade. E às vezes você é o quinto que está perguntando para ele qual que é o nome, qual é a sua idade, de onde você veio, né? Então eu já ia preocupada, eu falava, meu Deus, eu tinha que estar em
empolgada, obviamente, com a situação, eu ficava feliz por ter essa oportunidade, mas eu já ia com aquela coisa de, meu Deus, esse paciente, ele tá bem? Será que ele dormiu à noite? Será que eu tô sendo mais um incômodo para ele? Então eu tentava ser o mais leve possível nos meus questionamentos, deixava os outros colegas fazerem as perguntas, mas a minha preocupação sempre foi essa. Tanto que quando eu entrei na PFO também, eu lembro que a médica responsável pelo plantão, toda vez que vinha um paciente que tinha um perfil mais de apoio psicológico, ela falava assim, vamos lá, manda a nossa psiquiatra. Porque, às vezes, na guarda, a gente não tem tempo. No plantão, é tudo muito tá. E quando, às vezes, a gente vê um paciente que você descartou as urgências e emergências e é um quadro psicossomático, ele não pode estar ali. A gente não pode ocupar aquele tempo, porque pode chegar uma ambulância com um infarto, pode ter gente com situações graves lá fora. Então, a gente fica naquela variável, né? Então, muitos médicos que já não têm muita afinidade com essa parte, já conversa com o paciente, já manda a derivação para uma interconsulta com o psiquiatra, já explica para ir no psicólogo e tal, e já, precisa sair. E eu já seguro o paciente no consultório, conversa um pouquinho, aí os pacientes choram e falam sobre as necessidades, sobre tudo que eles estão passando. Então as médicas do plantão já falam assim, manda Mário. Manda Mário, porque eu tenho mais paciência, essa maior preocupação. Aí você pode perguntar, então você vai fazer psiquiatria? Não, psiquiatria não tá na minha lista, eu não vou fazer psiquiatria. Eu lembro também que eu comecei agora nas férias, nas últimas férias, eu me interessei muito pela psicologia e comecei a ler muito e eu achei, nossa, eu quero psiquiatria. Quando eu comecei o 4º ano, eu tive as primeiras aulas ali, eu falei, olha, não vai ser psiquiatria. Eu admiro quem segue essa área, mas é um paciente que tem que ter uma sensibilidade diferente, um paciente que tem que ter mais paciência, porque como são as doenças crônicas, né? Não existe uma pílula mágica, tu não vai fazer um tratamento, é aquele acompanhamento contínuo, tem momentos de estabilidade, momentos que o paciente tem as suas crises. Então o profissional também tem que ter essa capacidade de não sentir da mesma forma, mas acompanhar o sofrimento daquele enfermo, da pessoa acometida e dos familiares também, porque é muito dolorido, não é um processo fácil ter um paciente que tem alguma enfermidade que não seja de causa orgânica. Até as causas orgânicas, elas são mais fáceis da gente às vezes entender, quando é uma causa psiquiátrica. Não, ela é uma causa orgânica subjetiva, né? Exato. Ela é subjetiva, ela não é palpável. Então você não vê o cara tossindo, você não vê a pressão alta. Então, assim, você não tá vendo a patologia palpável. Exato. Mas ao mesmo tempo ela tá ali. Ela tá ali. E muitas vezes um dos processos complexos é a percepção do próprio paciente, dele entender que ele está naquela condição e que ele precisa de ajuda. Uma pessoa que está hipertensa, com a dor, com o mareio que ela tenha, ela vai pedir ajuda, ela não está bem naquela situação. E muitas vezes a pessoa que está num estado depressivo, num estado ansioso, ou que tenha um TDAH, ou que esteja numa crise esquizofrênica, ela não tem, às vezes, esse clique de falar, não, gente, pera, deixa eu ir no médico que não tô legal, Então é muito mais complexo. E todo o tratamento depende muito do discurso do paciente, Porque acaba que a gente aprende, já uma das primeiras coisas que a gente aprende na semiologia, nos sinais e sintomas, que o sintoma é aquilo que o paciente refere. E às vezes quando o paciente não tem aquela capacidade de referir o que ele está sentindo, conseguir discernir, colocar em palavras e ter uma linguagem, precisa de uma linguagem até complexa para expressar o que está passando com ele, e às vezes não é uma pessoa que teve oportunidade de se desenvolver, ou teve também um transtorno neurológico que faz com que afete. Então é difícil passar para o profissional decifrar aquilo. É diferente de ter um sinal objetivo que eu vou lá. Às vezes eu consigo, dependendo, acho que na psiquiatria hoje, como já avançou muito, faz uma ressonância magnética, faz alguns métodos já complementares que tu
bom, vai ver a quantidade de neurotransmissor, tu consegue até mapear um pouco mais, mas é muito mais difícil do que uma doença puramente orgânica, como tu mencionou, uma diabetes. Incluso muitas dessas patologias às vezes não cursam com disfunções dos neurotransmissores, o que é mais surpreendente ainda. Exato. É incrível, ou seja, o paciente apresenta uma melhora com a medicação, porém, se a gente dosar ele na ausência da medicação, o neurotransmissor também está regulado. Então, você fica, meu Deus, complexo, né? E além disso, toda a subjetividade também da somatização, tomando um pouco o tempo do nosso bate-papo, mas eu já atendi numa madrugada, num plantão, uma paciente que quase foi classificada como abdômen agudo. Ela tinha, assim, uma dor imensa, eu fazia palpação, ela tinha defesa assim, absurda. Eu falei, meu Deus, a gente tá no abdômen agudo, ela tá fazendo tem uma colicistite, né, e tal. E, assim, no caso, o que aconteceu? A filha dela, mais nova, estava presente na consulta e chegou a só soltar uma palavra se referindo à neta. Falando assim, ei mãe, agora que a fulana saiu de casa, você tá dando uma crise dessa. Quando a mulher falou isso, eu peguei e falei, e quem é fulana? Ah, não, é a netinha dela que estava morando com a gente e agora o pai pegou a guarda da criança e levou embora. Aí na hora eu falei assim, mudou todo o panorama. Pode me contar um pouco mais sobre isso? E no que a gente foi conversando, a dor passou. E quase que eu tava chamando o cirurgião. Essa somatização, inclusive, acho que é muito comum do infarto agudo do miocárdio, né? A sudorese, aquela palpitação, aquela dor, e aí até irradiação pra tudo que é lugar, e o cara pensa, não, tá tendo um infarto, aí vai lá, faz um eletro, não tem nada orgânico, é uma questão de somatização. Então é uma área da medicina que eu acredito que tá dos campos mais complexos, né? Porque envolve essa subjetividade que é difícil ser traduzida e ela também é muito dinâmica e variável, não é aquela coisa, não, eu sempre sinto isso todos os dias. Às vezes a pessoa tá sentindo de uma forma, outro dia tá de outra forma, outro dia tá bem, outro dia tá péssimo. Então, isso mesmo. Eu tenho assim, uma admiração tremenda por psicólogos e psiquiatras, assim, eu sou apaixonada pela área, eu estudo muito e busco, como você mesmo falou, pegar esse conhecimento extra, né, que não é a área em si, ou seja, um paciente que está vindo aqui para o meu plantão, ele pode vir com diarreia, ele pode vir por uma pneumonia, ele pode vir por um infarto, mas em pequenos detalhes eu posso ir captando com o conhecimento da área outras coisas, inclusive às vezes ele sai com duas derivações, uma para o psiquiatra e a outra, né? Porque a gente vai fazendo o trabalho completo. No fim ele sai ganhando porque a abordagem do tratamento dele vai ser mais completa e com certeza vai beneficiar ele. Antes da gente passar para a personagem que a gente vai dar uma discutida hoje, eu queria que se tu pudesse mencionar quem que tu traz assim como teus mentores acadêmicos, mentores mais da parte, não digo da vida assim, porque geralmente a gente traz algum familiar ou outro, mas eu digo assim, na parte da tua jornada acadêmica como médica, quem que tu teve diretamente ou indiretamente que foi uma pessoa que tu acha que faz a diferença total assim na tua vida? Bom, eu sempre tive algumas referências, como eu falei, religiosas, né? Então a minha conduta, ela sempre foi muito baseada em alguns dizeres, por exemplo, de Chico Xavier, que falava: todo bem que fizeres será o seu advogado por onde fores. Então sempre foi uma premissa de que a atuação que eu tiver na vida pessoal e profissional tem que ser para gerar o bem para alguém. Se for algo que vá prejudicar alguém, não falo, não atuo, não saio de casa. Então eu sempre tenho essa busca de conduta, né? Ademais, quando comecei obviamente na área científica, fui conhecendo mulheres também, tanto nos laboratórios que eu tive quanto na Europa, que também foram me inspirando. Pessoas que às vezes estavam nos bastidores, pessoas que às vezes eram os técnicos,
que estavam ali, não os que estavam publicando. E quando eu me deparava naquela discussão, eu ficava, meu Deus, mas essa pessoa, ela sabe mais do que... Eu ficava assim, pera, tô confusa. A publicação vai sair no nome daquele cara, mas foi você que descobriu tudo isso. Então, é uma coisa muito falha no setor científico, né? Então, eu me baseei muito em pessoas anônimas, que não são conhecidas, mas que eu sempre me aproximei para aprender mais, né? E hoje uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que eu sou grata, assim, pelo resto da vida, é a Sarah Feldman. Porque, obviamente, ela me deu o laboratório nas mãos, né? E falou, pode chamar de seu, faça toda a sua pesquisa científica. É uma mulher que tirou do bolso dinheiro para comprar meus ratos. Ela investiu na minha pesquisa em vários sentidos. Tempo, paciência, né? Dedicação em brigar por espaço, pelo ambiente político que é a UNR. A gente não tem biotério, a gente não tem onde deixar os coelhos. Ela tem que fazer parceria com outro local, de ter que pagar carro para buscar meus coelhos, voltar os coelhos para a UNR quando a gente fazia cirurgia. Então é uma mulher que, assim, ela cresceu num ambiente machista, de laboratório, que acabava favorecendo outros homens e não favorecia as publicações dela. Houve momentos de bolsas para ir para outros lugares que ela tinha mais mérito no momento, e a bolsa foi dada para um homem e não para ela. Fora que eu estive presente em situações que eu falo assim, meu Deus, mas isso é total machismo, por exemplo. Então eu fiquei perplexa como uma mulher nesse ambiente inóspito, com o baixo financiamento argentino, que a gente sabe que não tem, porque é diferente no Brasil. Por exemplo, a FAPESP, ela paga o bolsista e ela dá uma reserva técnica. Você não tem que tirar do seu bolso o dinheiro que vai manter o laboratório. Aqui na Argentina, não. A sua bolsa, ela vem junto num pacote que você tem que tirar do seu bolso para comprar as coisas do laboratório. Então, ela sempre deu com muito amor tudo. E assim, o currículo de 62 páginas, meu Deus, quantas pessoas têm um currículo de 62 páginas? Ela publica muito todo ano. Esses dias ela me mandou uma mensagem, porque eu terminei o meu ciclo no laboratório, e ela falou assim, Mari, eu queria pedir, por gentileza, você pode analisar umas amostras no microscópio, porque eu não sei laudar isso aqui. Nossa, a minha vontade é falar, você quer agora? Eu vou agora. Entendeu? Então é isso, são pessoas anônimas e outras que me mostraram que, assim, a gente pode ser mulher, a gente pode estar inserido num meio machista, a gente pode não ter dinheiro e a situação ser complexa, mas se temos essa força impulsionadora, a gente pode ser exemplo e a gente pode fazer publicações incríveis e ter uma contribuição social maravilhosa. Então Sarah Feldman, com certeza, na minha vida. Sem dúvida, tudo que tu mencionou é muito possível e é o que está acontecendo na prática, né? Como tu falou da carreira dela, e a tua carreira também é totalmente semelhante, a questão da diferença de idade, né? Do tempo de trabalho, mas eu tenho certeza que os resultados vão ser muito parecidos, né? Se eu chegar com a idade dela e ter uns 60 páginas de currículo, realmente... Olha, eu não sou vidente, não posso, né? Mas eu acho que o potencial já foi mostrado que tem. Deus Bom, então assim, pegando esse gancho de que tu falou agora, mencionou sobre essa questão também do universo feminino dentro da pesquisa científica, dentro da medicina, da parte acadêmica. Propositalmente a gente trouxe uma personagem para discutir, que é a Ellen Townsend, né? Uma grande médica, cardiologista pediátrica, iniciou uma nova era dentro da medicina. Nossa, incrível a biografia dela, uma mulher também de muita fibra e também... a própria representação disso que nós estamos falando, realmente. Exatamente. Então eu vou dar uma contextualização antes da gente entrar, assim, só para o pessoal que não conhece muito bem a história dela, falar alguns detalhes, e agora a gente vai discutindo.
Bom, ela nasceu nos Estados Unidos, né? O pai dela estudou em Harvard, era economista, e ela, quando nova, depois que se formou no ensino médio, ela nasceu no final do século XIX, 1898. E, bom, ela queria estudar em Harvard, ela queria entrar na universidade, e o que aconteceu? Por ela ser mulher, foi negado. Na época não podiam, não aceitavam, né? Isso que já no século XX já existiam políticas públicas, estavam iniciando. Imagina como era anteriormente, muito mais difícil, né? O ingresso das mulheres no âmbito acadêmico. E, bom, ela não desistiu, né? Ela buscou as oportunidades, teve em alguns laboratórios, não foram laboratórios... Ela ia nas aulas, mesmo que isso não tivesse nenhuma contribuição acadêmica. É como se aqui as aulas da UNR têm as optativas e obrigatórias, ela fosse em todas as optativas. Ela ia para Harvard e Boston, nas aulas de histologia, anatomia e bacteriologia, e mesmo que... ela ia. Isso já por si já é incrível, né? Que é a busca do conhecimento. E ela teve a sorte de ter um professor atento que viu que ela tinha esse potencial, que o desejo dela era muito grande, e ele falou pra ela, vai pro Johns Hopkins, que é uma das poucas universidades que vão aceitar vão aceitar mulheres, vai lá e dá o teu melhor. E ela teve que... Imagina, então, ela... assim, de uma certa forma, ela tinha o pai que tinha uma condição financeira boa, tinha já se formado na universidade onde ela queria entrar, e mesmo assim ela não conseguiu. Então imagina para aquelas outras mulheres que estavam na mesma situação que ela, com a mesma vontade, muito menos, né? As oportunidades eram menores ainda. E aí ela pôde ir para o Johns Hopkins, fez clínica e também acabou indo para a parte pediátrica. E eu vou só fazer um parênteses agora a gente volta para Ellen Townsend e eu vou te dar a palavra para te poder também falar, mas antes eu queria mencionar um pouco dessa enfermidade que ela atuou, que é a tetralogia de Fallot, que foi um mal que está na humanidade desde sempre. Não é uma coisa que foi descoberta no século XX. Não, isso aí tá desde sempre. Não, a primeira descrição foi em 1770, foi muito antiga. Foi um anatomista holandês chamado Eduard Sandfort. Ele conseguiu... primeiro ele acompanhou uma criança muito pequena que tinha toda aquela sintomatologia de ser azulada, de não conseguir fazer grandes esforços, enfim, toda aquela sintomatologia que a gente depois pode mencionar um pouquinho melhor. E depois ele foi fazer a autópsia e ele percebeu aquelas alterações cardíacas que ele não fez uma grande descrição, mas ele viu, o ventrículo direito está hipertrofiado, tem um estreitamento aqui, uma estenose da artéria pulmonar, enfim. Aí ele fez essa primeira descrição. Passaram-se 100 anos, outro anatomista na Universidade de Marseille, o Louis Fallot, que ficou a tetra de Fallot, porque ele fez a descrição das 4 alterações morfológicas, foi lá e descreveu, e bom, 100 anos depois da primeira descrição. E aquilo ficou um hiato ali, uma lacuna que, bom, já sabemos que existe a alteração clínica, já desde sempre sabiam que alguns bebês nasciam com a coloração azul, não sobrevivia, a sobrevida era muito curta, acabavam morrendo, não conseguiam se desenvolver, não chegava oxigênio, a parte nutricional era muito baixo nos tecidos, então essas crianças, sobrevida era quase nula, não chegavam, nunca passavam da adolescência sequer. E esse hiato aí que quantas pessoas morreram porque não tinha uma solução. Então isso ainda acontece com outras alterações, outras doenças, né? Então a gente está ainda caminhando. E aí vem uma mulher que estava sendo impedida de entrar, né? E olha o potencial que ela estava tendo ali para poder fazer uma diferença. E aí ela consegue entrar no Johns Hopkins. Também um universo muito difícil para ela, né? Porque ela teve essas barreiras justamente por ser mulher, mas ela acabou percebendo qual que era a fisiopatologia da doença, né? Ela viu que não chegava, né? A perfusão no leito pulmonar era muito baixa, então não tinha como depois na circulação sistêmica chegar ao oxigênio. A saturação de quem tem a tetralogia de Fallot é menor que 80%, então muito baixa. As crianças, elas adotam até posições, que é a posição de cócoras, né? Para poder ficar mais rosadinha, chegar mais aumentar a pressão
pressão, uma forma de aumentar a pressão pulmonar e chegar mais fluxo e tal. Enfim, ela percebeu isso, ela desenvolveu diversas formas diagnósticas, né? Tanto de raio-x quanto de eletro. Ela foi minuciosa e ela achou a solução para correção. Porque isso também eu queria... Agora eu vou te passar realmente a palavra, mas no século XX, como foi a era de ouro da cirurgia, o paradigma da cirurgia antigamente, século XIX para trás, século XVIII, era a retirada do órgão. Até tinha um ditado famoso dos cirurgiões, era assim: órgão extirpado é órgão que não adoece. Era o paradigma dos... Resolvido. Claro que alguns órgãos vitais não poderiam ser retirados, como problemas cardíacos, isso era inevitável. Bom, o século XIX começou a ter vários avanços, a microbiologia apareceu aí, teve os aportes do Robert Koch lá, aquela metodologia dele, os postulados, aí descobrimos que tem as bactérias, tem os vírus, aí Pasteur e tal. Aí vem o Joseph Lister, um grande cirurgião, inventa a antisepsia. Bom, as cirurgias... Aí vem os anestésicos. Bom, a cirurgia começa a melhorar. Melhorou muito. Aí, antes de amputações em membros superiores, inferiores e tal, começou a abrir. Vamos abrir a cavidade abdominal. Vamos fazer uma cirurgia, apendicectomia. Vamos fazer uma cavidade abdominal começou a ser explorada. Enfim, foi melhorando, até que começaram a fazer as primeiras cirurgias torácicas, que foram as retiradas das cavernas tuberculosas, que não tinha ainda os antibióticos, e não se contava com os antibióticos. Então, mas eram todas cirurgias muito complicadas, porque, primeiro, abrir a pessoa já pode dar uma hemorragia por si só, até hoje existem essas complicações, ainda são inerentes ao tempo. Depois não tinha antisepsia, foi resolvido com o ácido carbólico lá do Lister. Depois a gente começou a contar com os antibióticos, mas mesmo assim eles não tinham recursos de abrir o peito e mexer no coração. Isso aí, até eu vou fazer uma recomendação, quem não olhou o filme Something the Lord Made, que é o filme que fala sobre toda essa descoberta da tetralogia de Fallot, né? Fala dos pesquisadores envolvidos. E, bom... Aí vem uma mulher que estava sendo impedida, que estava sendo barrada, que não queriam ela. E aí, Mário, o que tu tem a dizer? O que tu percebe nessa pessoa aí? Olha, aí eu digo, né? Por que a sociedade é desse jeito, né? Por que nós somos assim? Porque se fosse algo momentâneo, eu até entenderia. Mas quantas Ellens nós estamos impedindo de chegar no ensino médio, né? De conseguir, e assim, não, aí sem falar também de feminino, masculino, homem, não. A gente está falando de seres humanos com capacidades incríveis, com capacidade de solucionar problemas muito sérios, que não necessariamente também só na área da medicina, área econômica, área de engenharia, solucionar milhões, solucionar problema de água potável para milhões, solucionar, sabe, tantos problemas que, por questões culturais, de práticas e representações sociais e tal, são impedidos. E acho que, por um lado, é uma falha da sociedade, é um ponto muito importante a gente reconhecer o problema sério da meritocracia e o problema sério de tudo que nós discutimos, por exemplo, no Brasil, a presença de vestibular, né, o processo seletivo que te corta, te impede de ingressar na rede acadêmica, né? Então, esse é um ponto, acho que é muito sério, que a sociedade, que nós como sociedade precisamos repensar, realmente, melhorar o acesso das crianças, dos jovens, para que eles possam crescer bem, crescer saudáveis e atuar sobre a sociedade, porque só a sociedade tem como ganhar e vai ganhar totalmente quando eles chegarem com essa possibilidade. Acho que outro ponto a mencionar também, que a gente esqueceu de falar, é da dislexia dela. Sim, exato. Né? Então, assim, além de tudo, essa mulher tendo dislexia, tendo ficado surda, perdeu a audição também. Então, assim, meu Deus, que ser é esse?
acontece, né? Eu tava lendo um negócio que eu me surpreendi muito, porque hoje em dia a gente tem hoje em dia não, já faz muito tempo que a gente tem o estetoscópio como um recurso para a questão cardiológica, né? A parte mais especial do exame físico cardiológico é a auscultação cardíaca. Todo mundo vai lá. As outras manobras não são tantas. Ela, por ter perdido a audição, ela foi com o tato. Então a palpação, ela conseguia apalpar sopro. Hoje eu tive uma prática, tava lá, a residente falou... A residente falou pra mim, escuta aqui um sopro. Eu fiquei, cara, tem alguma coisa aqui, mas eu tive aquela dificuldade. Imagina a pessoa com o tato, ela conseguir detectar um sopro sistólico. Isso é admirável. Isso é admirável. Isso também é um convite para a reflexão interna de cada um. Porque, obviamente, cada um de nós sabemos onde o calo aperta, sabemos onde a dor dói, né? É estranho falar onde a dor dói. Por quê? Porque eu gripado não é a mesma coisa que você gripado. Pode ser que você fique tudo bem e eu quero ficar de cama, né? Então a forma de se expressar algumas dores, né? Perdeu um parente, um no dia seguinte está trabalhando, o outro pode desenvolver toda, né, um desencadear psicológico que leve anos para se recuperar. Então a dor do outro com as dificuldades que se acomete, né? Isso pode definir a vida, e grande parte tem um componente de vulnerabilidade, como a gente estuda na área de psiconeuroimunoendócrino, né? A gente tem aí algumas genéticas que a gente carrega e que o ambiente ele pode intensificar ou não esse modus operandi do ser humano, mas por outro lado, internamente nós temos também as escolhas. Nós temos também alguma parte cuja responsabilidade é nossa. E a gente não pode transferir isso para as outras coisas. Então, ela tinha tudo para dar errado, mas ela decidiu fazer dar certo. Então, pode ser que não, mesmo com todas essas tentativas dela, ainda desse errado, poderia acontecer de que as situações ainda assim abafasse todo esse potencial. Mas a gente só conseguiria ter ela se ela mesma assim continuasse tentando. E ela continuou tentando. Então, assim, óbvio, a contribuição dela foi incrível. Eu também admiro muito, porque como ela nasceu em 1898 e o primeiro artigo científico que ela publicou foi em 1925. Meu Deus, ela era jovem demais. Então, assim, meu Deus, ela não tinha chegado nem na minha idade e já tinha publicado artigo científico, já estava totalmente envolvida na área, né? Então, assim, não tem idade. Não tem idade. Então, assim, você aos 15 pode fazer algo surpreendente, assim como aos 80 você pode descobrir algo surpreendente. A gente teve, desculpa te interromper, a gente teve agora, eu estive conversando com o Dr. Aranaldi também, e a gente discutiu sobre um personagem muito antigo da história da medicina, que foi o Claude Bernard, um dos grandes fisiologistas aí que mudou um paradigma, principalmente nessa questão experimental, metodologia de investigação, epistemologia da medicina. E o Claude Bernard, ele não teve uma formação acadêmica justamente por questões econômicas na França e tal. A família dele era bastante bem pobre, e foi no peito e na raça. Ele começou a iniciação científica dele com 30 anos. Então, assim, hoje em dia, nos parâmetros atuais, a gente, não, 30 anos, o cara não fez nada 30 anos. Cara, o cara que mudou o patamar da investigação científica começou com 30, hoje a gente às vezes tem uma idade, sabe, não tem idade, não, realmente, desde que tu esteja com uma vitalidade, que tu te sinta bem e queira, e tenha oportunidade, óbvio, tem que ter alguns fatores aí que às vezes são dependentes de outras questões, mas tudo é possível, né? Então ela é um exemplo, acho que vivo da força humana, né? Da superação, de mesmo ter limitações sociais, né? Porque a sociedade estava botando algumas barreiras, limitações físicas, né? Que também são muito complexas. Ela poderia muito bem ter somatizado, como a gente falou mais cedo, poderia, ficar triste, meu Deus, agora eu já não escuto mais, como é que eu vou escutar meus pacientes, como é que eu vou falar com os pais, porque o pediatra ele lida muito com os pais. Imagina quantos pais agonizados
agonizando ali, né? O meu filho tem esse negócio aí, tá azulado, eu já sei que ele vai morrer, só não sei a data ainda, mas ele tá com os dias contados. E ela lá com aquela... E aí teve outra barreira que por uma... também pela... Eu até tenho um vídeo no canal falando sobre o filme do Something the Lord Made, e o Dr. Blaylock, o Alfred Blaylock, foi o cirurgião que aceitou colocar em prática a teoria da doutora Ellen Townsend, porque ela entendeu a fisiopatologia e nisso ela já descobriu a forma de correção. Até eu acabei não mencionando, o paradigma da cirurgia era de extirpação, de retirada de órgão para reconstrução. Então, a partir do século XX, abre a reconstrução, a restauração do órgão que estava danificado. E ela, na questão cardíaca, tinha tido uma cirurgia que foi em 1927, que era de estenose mitral, mas foi uma cirurgia que foi realizada poucas vezes e ela não tinha ela era relativamente mais simples e mais arcaica na forma de fazer. A forma da complexidade do desenho que a Ellen Townsend pensou não tem precedentes. Assim, para a cirurgia cardíaca, ela realmente dá para dizer que ela iniciou essa área tão difícil. E no filme mostra duas coisas muito interessantes. Primeiro, tem um momento do filme que... Vou dar spoiler aqui, quem olhou guarda essa parte, depois volta. Não, mas assim, tem uma hora que os médicos estão reunidos e eles falam assim, né, que não se pode mexer no coração. Coração, aí já entra pra parte já como se fosse... Esse é só Deus que pode fazer. O coração não se toca. Então já tinha um paradigma que era ali fixado. Ela foi lá, rompeu esse paradigma. Outra coisa, ela tinha todo o modelo, ela foi num cirurgião que era muito conhecido, Johns Hopkins, ele nem escutou ela, justamente por ela ser mulher, não ter muita experiência, não fez quase nenhuma publicação, tá nessa sala aí, fez a residência dela de pediatria. Quem é essa mulher para me falar agora que ela sabe uma forma de como corrigir uma cardiopatia tão complexa, que é a tetralogia de Fallot? O cara não escutou, virou as costas. Aí o Alfred Blaylock, ele tem uma questão assim que muitas pessoas criticam ele, porque quem trabalhou junto com ele foi o Vivian Thomas, que era um assistente negro, um cara brilhantíssimo, fora do comum. Quem vê o filme e vê a história, a biografia dele, o cara era sensacional. Ele tem descrições dele que chega a emocionar. Ele quando estava fazendo as cirurgias dele, ele fechava os olhos, ele vendava os olhos e ele conseguia fazer o procedimento, e as pessoas diziam assim, como que tu consegue fazer de olho fechado? E ele dizia, eu tenho tanta intimidade com essa região anatômica que é como se eu estivesse entrando no meu quarto no escuro, eu sei onde está cada coisa. Tamanha era o amor dele pela anatomia humana e pelo conhecimento dele. E o Vivian Thomas, fazendo também um parêntese, porque a gente estava falando dessa questão social também, era um negro que não teve oportunidade, não pôde estudar numa universidade. Ele juntou muito dinheiro, ele trabalhava como marceneiro com o pai dele, juntou muito dinheiro para poder entrar na universidade. Aí teve a crise de 29 e aí aquela depressão econômica, ele perdeu todo o dinheiro dele, não pôde entrar na faculdade, tinha feito todo o esforço, ele juntou 7 anos de trabalho para poder entrar na faculdade. E o Blaylock, ele é muito criticado porque ele segurou muito o Vivian Thomas, ele não falou assim, não, vamos lá, agora o tio me ajudou muito no laboratório, fizemos pesquisa, agora tu entra na faculdade, faz a tua formação. Não, é sempre o meu assistente, fica aqui. E aquela segregação racial lá nos Estados Unidos, ele não podia nem tomar água junto com as pessoas, banheiro separado, e o cara teve que suportar tudo isso. Então outra figura vivendo o mesmo momento, que superação assim, não sem limites. Mas aí a Ellen foi lá, e aí o que eu dou mérito pro Blaylock, eu acho que é a capacidade dele de reconhecer o potencial. Porque ele reconheceu o potencial do Vivian Thomas quando estava limpando o laboratório, porque o Vivian Thomas era no começo faxineiro, ele viu esse cara aí, vou conversar com ele tá sempre atento, a hora que ele termina o trabalho ele vai lá, abre um livro, fica lendo, começou a conversar, falou, não, esse cara tem muito potencial, vem ser meu assistente. Quando a Ellen ficou desenhando, mostrando, não, olha aqui, vamos fazer esse procedimento, faz aqui uma anastomose, não sei o que. E ele ficou
Mas aí é que tá, eu acho que, tipo assim, dá pra gente dar um mérito, ele soube reconhecer grandes potenciais. Mas precisar também da boa vontade de uma pessoa que esteja atenta também é muito complicado, porque o Blaylock só entrou e foi o cirurgião. Ele não teve essa barreira, né? Então por que a Ellen teve que ter todo esse sacrifício da parte social, da parte física dela, e ainda depois o impedimento de colocar em prova o que ela teorizou? Então, não, é tremendo isso, é tremendo, é complexo. Obviamente, como a gente tem que reconhecer a possibilidade de abertura que ele deu, né? E que graças a essa abertura teve a chance da gente hoje ter muito... Hoje a gente usa, obviamente, como um paliativo, né? A gente faz o shunt momentâneo até uma correção posterior, mas sem isso, obviamente, a gente teria todo o impacto biológico que a gente sabe que gera. E, óbvio, não só a tetralogia de Fallot que são corrigidas, mas outras patologias que geram essa hipoxêmia pela falta, né, pelo hipofluxo pulmonar, também pode ser corrigida ou amenizada com o shunt para depois corrigir. Então, ela ajudou não somente aquele pool de pessoas, uma grande quantidade de patologias vinculadas, né? E realmente é doloroso pensar que quase que isso não sai, né? Quase que isso não vem à tona. É muito grave. É muito grave. Então, obviamente, a gente tem que ser eternamente grato a ela, exato, óbvio, né? E eternamente grato também a ele por ter permitido a aplicabilidade do sistema, né? E admirados para sempre com toda essa história, com todo esse emaranhado de tudo que aconteceu, que nada mais, além de grande conhecimento da área médica, que isso passa, mas também nos traz uma experiência de vida, né? De coisas que nós temos que aplicar para nós mesmos e também esse olhar crítico para a sociedade. Será que nós estamos abafando possíveis elentalcias? Perfeito. E, assim, para concluir a temática dela e corroborar tudo que a gente falou, outra coisa que outro paradigma que ela quebrou, que eu acho que é bem importante mencionar, é que ela só conseguiu ser reconhecida como professora. Ela foi a primeira mulher professora titular de uma universidade, lá na Universidade de Johns Hopkins, foi a primeira mulher, só que ela teve que ficar 16 anos como instrutora. Então ela só foi dado para ela como professora titular, porque ela já estava com um prestígio internacional muito grande. Ela era chamada em tudo que era congresso para ensinar as técnicas que ela desenvolveu, para mostrar o diagnóstico, como é que era o eletro, como é que era o padrão do eletro, da radiografia, bom, enfim, ela desenvolveu muitas coisas, então ela teve todo esse reconhecimento. Aí uma hora eles falaram, não, ela vai nos cansar, a gente vai ter que dar essa cadeira para ela, né, para ela ser a professora titular. Mas olha a dificuldade que ela encarou para poder chegar onde chegou. E, bom, publicou livro, até um livro que ela publicou se tornou a Bíblia das cardiopatias congênitas, né? Então, bom, sem palavras para dizer sobre a história dela. Bom, queria encerrar da minha parte aqui, dizer que para mim foi um privilégio escutar tudo que tu comentou. Também a tua história é muito inspiradora, tenho certeza que quem olhar aí vai poder tirar várias lições, vai poder refletir, e vou deixar a palavra para te poder dar tuas considerações finais aí. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Eu acho que a tecnologia nos promove a possibilidade de deixar momentos marcantes para o resto da vida. Então, o que você faz é grandioso, em vários sentidos, porque levar informação é grandioso, dedicar parte do seu tempo para fazer isso é grandioso. Então, certamente não é só as pessoas que você traz aqui que tem algo a contribuir, porque você é esse veículo que transforma vidas e ajuda cada vez mais a propagar todo esse raciocínio que a gente criou aqui dentro, né? Então, eu acho que você tem que, sim, ser parabenizado pelo seu projeto, pela sua dedicação, pela sua inteligência,
tá? E, obviamente, eu espero com certeza de que mais e mais pessoas possam seguir o canal, que mais e mais pessoas possam ter esse interesse de buscar pessoas grandiosas do mundo, de diversas áreas, e aprender com elas, porque muitas vezes a roda já está inventada, ela não precisa, né, ser inventada por nós mesmos, e às vezes a gente está tentando inventar demais, sendo que poderíamos buscar inspirações de pessoas muito importantes na sociedade para ver o quanto nós podemos fazer. Exatamente. É o que eu mencionei no vídeo passado, só para concluir mesmo, é que o intuito de trazer essas pessoas é porque elas concluíram aquilo que nós queremos concluir. Elas fizeram aquilo que nós estamos buscando fazer. Então, claro que não da mesma forma, mas daqui a pouco é olhar e é como a nossa vida é uma sementinha que vai criando uma árvore e tal. Ali eles já são o fruto. É só comer o fruto, se alimentar e nutrir e fazer a nossa vida, entendeu? Então esse foi também meu propósito. Te agradeço pelas tuas palavras, fico muito contente. E bom, muito obrigado mesmo por ter disponibilizado esse tempo. Eu que agradeço.